Eu nasci aqui em Brasília mesmo, então sou nascido na cidade, morei a maior parte do tempo da minha vida em Taguatinga e no Guará. Minha família, minha mãe vem de Juiz de Fora, Minas Gerais, e meu pai carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas os dois viveram basicamente a sua infância, adolescência também aqui no Distrito Federal. Acho que o meu acordar político foi quando eu saí do armário. Né, aos 16 anos, eu estava no ensino médio, eu estudei em muitas escolas diferentes, porque quando a gente é LGBT, a gente sofre muito no âmbito da escola. Não é fácil a vida dentro do ambiente escolar. Então, eu costumo dizer que a minha militância começou quando eu tive coragem de sair do armário, contar para minha família quem eu era, e aí eu comecei a lutar por diversidade, por ter que me colocar, me aproximei de alguns movimentos sociais já no ensino médio. Depois entrei na universidade, onde essa militância foi fortalecida. Né? Cursei serviço social na Universidade de Brasília, e ali eu participei do movimento estudantil, do centro acadêmico, fui coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade de Brasília, participei de grupos de pesquisa, extensão, um grupo de pesquisa específico sobre violência contra crianças e adolescentes, que foi sempre a minha temática de debate, discussão e reflexão. Então, minha militância na universidade foi importante e a minha participação no movimento estudantil foi fundamental. E desde cedo me filiei ao PSOL, que é o partido que eu sou fundador, que eu faço parte até hoje, que é parte também da minha trajetória militante. A universidade ela é importante em muitos aspectos. Primeiro, obviamente, no aspecto formativo. Você aprende muito em sala de aula, né, em contato com a teoria, esse debate multidisciplinar que é a universidade, que tem muitos cursos, proporciona, que tem extensão, que tem ensino, que tem pesquisa, que tem participação social, porque você participa do movimento social, você participa de programas de tutoria. Então, a universidade tem esse caráter e essa construção que eu acho que é muito importante. E participar do Diretório Central de Estudantes e do Centro Acadêmico foi fundamental para essa formação. Né? E aí a gente participou de muitos processos. Um deles foi a ocupação da reitoria de 2008, que foi uma ocupação muito forte, inclusive uma ocupação que conquistou lá na frente, né, a saída de toda a gestão que conduzia a universidade naquele momento. E aquele foi um momento assim, de grande vitória política. Então, a participação política na universidade ela foi muito importante, seja na ocupação da reitoria de 2008, foi um momento de aprendizado, de muitas vitórias, conquistas. A gente conquistou ali, por exemplo, a saída de toda a gestão, o aumento das bolsas de pesquisa, extensão, assistência estudantil. Isso para nós é algo muito importante, porque na minha militância e para nós naquele momento no DCE, garantia a permanência das pessoas na universidade. A gente participou de uma grande expansão na Universidade Pública Brasileira, mas ao mesmo tempo as pessoas precisavam ter condições para se manter na universidade. Então a assistência estudantil era muito importante e isso trouxe para mim uma visão mais geral da importância dos direitos humanos e dos direitos sociais. Quando eu saí da universidade, eu me mantive numa militância ativa em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Trabalhei como assistente social, atendendo a população em situação de rua, depois atendendo os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, né, dentro das unidades socioeducativas do Distrito Federal, já como servidor público, atuei 10 anos nessa área, fui presidente e vice-presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí de forma coletiva, nós temos um coletivo de defesa dos direitos humanos na cidade, um coletivo que pauta a cultura, o direito à cidade, que tem gente no movimento estudantil e em outros movimentos sociais. A gente decidiu construir uma candidatura que fosse construída com muitas mãos, por isso a gente chamava de candidatura coletiva naquele momento, e essa candidatura começou a ganhar espaço, ganhar corpo, e a gente teve a oportunidade de começar a sair de uma disputa que é só no movimento social, por uma disputa que é a disputa da institucionalidade, ou seja, para a gente chegar no poder legislativo. A gente faz parte de um movimento político por representatividade na política, em todas as instituições da política. Né? E a gente sabe que tem vários segmentos da sociedade, a população negra, as mulheres, as LGBTQIA+, que elas não têm representatividade, elas não têm cadeira nos espaços de poder, nos espaços que decidem sobre as políticas públicas. Então, a representatividade é fundamental. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBT assumido a ocupar uma vaga como deputado distrital na Câmara Legislativa, que não tergiversa, né, que não trata da pauta de forma indireta. E mais orgulho ainda de ser um LGBT que não trata só dessa questão, mas discute todas as questões fundamentais para o DF, a questão fundiária, a questão do orçamento público, a questão da mobilidade urbana, do direito à cidade, dos direitos humanos. Então, representatividade não significa que aquela representação vai ser de uma pauta só, mas aquela representação pode ser de muitos temas, de muitas lutas, de muitas pautas. E eu acho que é isso que a gente tem provado com essa cadeira pioneira no Poder Legislativo local. Eu sou de uma escola de formação política que a gente acredita que a transformação social ela acontece na rua.
Ela acontece fundamentalmente na rua, porque a rua é um motor de mudanças importantes da sociedade. É ali que se conquista, que a gente mostra um corpo coletivo que pode mudar a realidade. Então, essa é a minha escola formativa. Mas a gente não pode também prescindir as instituições, especialmente instituições como o Poder Legislativo, que tem uma capacidade de pressão imensa. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. E uma coisa que me fez muito refletir sobre o que é estar na política é pensar como a política não é a cara das pessoas. A gente tem grandes grupos empresariais muito representados, a gente tem grupos de negócios do país muito bem representados na política e a maioria da população, a população periférica, a população negra e outros segmentos da população estão fora da política. Quer dizer, não tem cadeira na política para discutir o rumo das políticas públicas, a melhoria da assistência social, a melhoria de todas as áreas. Então, a gente precisa que as pessoas ocupem esses espaços. Todo mundo que chega para mim e fala, olha, eu quero estar na política, eu quero ser candidato a alguma coisa, e representa esse segmento, essas ideias, eu sempre estimulo, porque eu acho que é importante a gente ocupar esses espaços. Óbvio que ainda há muita, mas muita desigualdade nessas construções. E essa desigualdade está especialmente no modelo de financiamento de campanha. Essa desigualdade está na dificuldade de acesso às cadeiras dos partidos políticos, porque as pessoas têm dificuldade de disputar esse espaço. Esse espaço é dominado historicamente por quem tem muito, muito dinheiro. E essas pessoas que representam quem tem muito dinheiro é quem está na política. Então, a nossa ideia com candidaturas que abram essas portas da política para a maioria da população é furar a bolha, é fazer diferente. Então, tantos dias importantes assim, de resistência, né? O enfrentamento que nós fizemos contra a reforma da Previdência do governo local, o enfrentamento que nós fizemos contra a aprovação do IGES-DF, foram dias assim, históricos de luta. Nem sempre nós saímos vitoriosos, mas a gente conseguiu melhorar muitos projetos, né, na disputa cotidiana aqui dentro do Poder Legislativo. A gente teve uma vitória que foi a criação da Praça Marielle Franco aqui no Distrito Federal. Para a gente é uma vitória importante porque trata de um nome que numa democracia foi assassinada no exercício do mandato. Então, é uma figura que mostra o tamanho da violência política que a gente está vivenciando nesse momento. Então, também é uma questão emblemática para o nosso mandato, que é um mandato de defesa, essencialmente, dos direitos humanos, e a gente tem sempre ocupado o espaço da tribuna da Câmara Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos e outros espaços para fazer essa defesa no cotidiano. Eu estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos desde o início de 2019. A comissão tinha uma média de 100 a 200 denúncias por ano. Só em 2020 nós recebemos 2.000 denúncias na Comissão de Direitos Humanos relacionadas a diferentes temas. Então a gente abriu um canal de WhatsApp aberto à população do Distrito Federal para receber as denúncias e dar encaminhamento a essas denúncias. É importante que a Câmara seja sempre uma porta aberta para a população do DF. A gente viveu e está vivendo ainda um processo de pandemia. Né, e tem uma série de consequências. Tem uma crise sanitária profunda, tem uma crise que é civilizatória, que a gente vive nesse momento, uma crise econômica, humanitária. Então, são muitas dimensões de crise que a gente está enfrentando. Então, a gente só vai conseguir sair dessa crise que a gente está enfiado hoje por vários motivos, por gestores que são muito ruins em nível federal e em nível distrital. A gente só vai conseguir sair dessa crise se a gente se juntar. Né? A gente está comemorando esse ano o centenário de Paulo Freire. E Paulo Freire fala que não há mudança que não seja coletiva, que não seja juntando gente. Ninguém muda ninguém, a gente muda a realidade junto. E eu acho que esse é um pouco a perspectiva que eu tenho para o próximo período no Distrito Federal. A gente só vai conseguir tirar o Distrito Federal da crise que a gente está vivendo. A gente é a unidade da federação, uma das mais desiguais do país, a que tem mais desempregados do país. A gente só vai conseguir tirar o DF dessa crise se a gente se juntar e coletivamente ocupar as ruas, os movimentos sociais se ativarem para essa luta coletiva para mudar a realidade, pressionar os governos contra esse modelo limitado, focalizado de política pública. Então, acho que a esperança está muito mais na gente do que na classe política, está na população, muito mais na população de forma geral, ativada, né, ativa e lutando cotidianamente do que na classe política.